Mesmo entre os católicos, ainda há muito desconhecimento do sentido do sábado de aleluia. Sábado de aleluia? Não, sei não. Não. Mas o senhor sabe que comemora? Comemora todos os anos, né, nessa época. E eu não posso nem falar muita coisa não, que eu sou um pouco por fora da religião assim, né? Pelo que eu sou católica, né, o significado é a ressurreição de Cristo, pelo que eu lembro, assim. A ressurreição não é na Páscoa? Também. Desde 1965 o nome é outro. Se chama Sábado Santo, dia de Jesus sepultado. Os fiéis devem adotar uma postura de recolhimento, silêncio, respeito. Na sexta-feira, ele foi crucificado e morreu, lá pelas 3 horas da tarde. Tem-se por certo que o sábado foi o único dia completo, com 24 horas, que Jesus passou sepultado. Ele deve ter sido sepultado lá pela noite da sexta-feira. Então, o sábado é o dia da sepultura do Senhor morto. À noite, as paróquias realizam a vigília. O símbolo principal da missa é o círio pascal. A vela, quando acesa, significa a luz de Cristo que ilumina o mundo. O círio pascal representa o Cristo, que é a nova luz que afugenta as trevas, a escuridão e traz a todos um novo dia de esperança. Dentro também da celebração, as pessoas que participam trazem suas velas e as acendem do círio pascal para dizer que o Cristo comunica a todos a luz, a vida nova, a alegria, a esperança. A missa do Sábado Santo é uma das mais importantes do ano. A igreja já não exige mais jejum prolongado dos fiéis. Deve-se abdicar de comer apenas 1 hora antes da Eucaristia. Quem participa da celebração sai com o anúncio da Páscoa, a festa da ressurreição do Filho de Deus. Olha, nós estamos aqui no estúdio com o padre Amadeu Matias. Meu xará, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, telespectadores. Olha, padre, Sexta da Paixão, Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Mas por que ainda se faz tanta confusão com esse sábado, que para alguns é de aleluia, é de festa, é de comemoração? Amadeu e telespectadores, até o ano que o repórter falou, 65? Ali, 65... O ano que eu nasci? Pois veja, eu já tinha 5 anos. A igreja celebrava esse dia, o Sábado Santo, pela manhã, porque na igreja não podia ter missa depois do meio-dia. Uhum. E então, por conta disso, no sábado cedo já era o aleluia, já se proclamava a ressurreição de Cristo. Tá. Por isso que hoje nós celebramos à noite e então o nome passou a ser Sábado Santo. E não mais de aleluia. E não mais de aleluia, mas você sabe que a cultura, tradição, né? A palavra ficou registrada e nós não conseguimos passar esse novo nome de uma forma uniforme e contínua. Infelizmente, mas é importante entender que à noite esse aleluia extravasa então a alegria, porque aquele que esteve morto, que foi crucificado, foi enterrado, ressuscitou. Por isso, o aleluia, durante toda a quaresma, a gente não diz aleluia. A igreja, na liturgia da igreja, da quarta-feira de cinzas até sábado santo, não há aleluia na liturgia. Para que no sábado à noite, a partir então da reforma litúrgica, a gente proclame a alegria do Cristo ressuscitado. Então, qual deve ser o comportamento do cristão amanhã? O comportamento do cristão amanhã, Amadeu e telespectadores, é um comportamento de silêncio. A igreja chama o sábado como o dia do grande silêncio. Não é previsto na liturgia da igreja nenhuma celebração, nenhum tipo de reunião durante todo o sábado, a não ser a vigília pascal, que acontece, então, a partir do anoitecer. Uhum. O comportamento nosso, ou o que se recomenda ao cristão que escuta, é justamente de viver esse dia, nós dizemos, junto com Maria, a mãe que está aguardando o filho ressuscitar, no ato de recolhimento. Então, é um dia de recolhimento.
Só que tu vês que na sociedade nossa, plural e como nós vivemos, o sábado praticamente, se hoje é esse grande dia do silêncio, a sexta-feira santa, porque a cidade está parada, mas no sábado já há um retorno de muitas atividades, já há um barulho maior, mas é um dia de recolhimento. As pessoas, de modo geral, os católicos, padre, eles estão encarando a Semana Santa de uma forma equivocada atualmente? Você põe um aspecto muito importante. Dentro do catolicismo, nós vivemos o que a sociedade prega, que é a escolha, cada um escolhe, faz suas escolhas, não é? A dimensão individual, pessoal. E isso faz com que os nossos católicos não tenham, em relação às orientações que nós damos, um acolhimento, digamos assim, convicto. Então, eu vejo na minha própria comunidade, e digo isso, se denuncio do ponto de vista da conversão, da mudança de posicionamento, há muita gente que sai no período, em vez de celebrar conosco os atos desses dias, que na verdade é domingo da ressurreição, quinta, sexta, sábado, não é? E domingo de Ramos, quinta, sexta e sábado e domingo da ressurreição, muitos aproveitam para viajar. Então, o catolicismo sofre dessa mudança do comportamento geral da população. E para nós é sempre um apelo, devemos ser criativos para manter os ensinamentos da Igreja Católica no tempo atual. Antes de passar aqui para os telespectadores, eu vou tirar a dúvida do Galego. O senhor estava acompanhando a participação dele aqui. Ele disse que daqui terminar de trabalhar vai ter um bacalhauzinho e uma cerveja. Convém a um cristão tomar cerveja na Sexta-feira Santa? Não convém a um cristão tomar cerveja na Semana Santa. Como não convém até ter essas comidas muito prazerosas. Por que isso? A mesa farta. Uma mesa farta e cara, não é? Nós dizemos assim, o que é esse período para nós católicos, para os cristãos? É viver ou reviver os últimos acontecimentos de Jesus. Então nós quereríamos no dia de hoje desencadear em nós um processo de, digamos assim, em que a gente fica sentido pelo que está acontecendo. Jesus na cruz foi fel, que é uma coisa amaríssima e desagradabilíssima, além da paixão e da morte, que isto aí bastava. Então se esperava do cristão, Amadeu e Eli, que o cristão, nesse dia, tivesse uma postura também recolhida e a própria alimentação fosse austera, em comunhão, em unidade com o Cristo. Evidente, o Cristo ressuscitou, mas a gente quer lembrar-se da época da sua morte. E como eu conheço o Galego, um bom cristão, eu acho que ele vai guardar esta cerveja para o domingo da ressurreição. Agora aqui, ó, o Cláudio pergunta o seguinte, padre, e o vinho? Até os padres bebem. Veja, hoje não há Eucaristia. Então essa observação de que nós tomamos o vinho, ela é verdadeira até ontem. Na missa, nós tomamos aquele vinho correspondente ali da celebração, mas na Sexta-feira da Paixão não há celebração da Eucaristia. É um dia em que a gente tem uma celebração, tem a comunhão, mas somente no corpo de Cristo, que foi consagrada na missa de ontem à tarde. Então, nesse caso ali, nós também não tomamos vinho na data de hoje. Um telespectador aqui, padre, está perguntando sobre o hábito de comer carne. Se a igreja orienta que respeite esse hábito assim, se ele pode comer ou não pode? Veja, do ponto de vista da ligação com a igreja, e esse aspecto é importante, e é do que estamos tratando também, até que ponto o católico sente que as normas que a igreja emite, elas obrigam o católico. Então, vejam, nós temos na orientação católica 2 dias no ano, que é a quarta-feira de cinzas e o dia de hoje, nos quais nós dizemos que os católicos em idade possível, de 16 anos em diante ou até 60 anos, que tenham aí saúde boa, não é? Que façam jejum, que façamos jejum,
não nos alimentemos e que façamos abstinência de carne. Isso não entendendo que esta carne aqui, culturalmente falando, ela seria um alimento de muita proteína, muito forte, um alimento que faz as pessoas levantarem para deixar as pessoas um pouco mais nesse sentido aí de um abatimento, não é? E como também a solidariedade com a partilha, porque não é só não comer carne e fazer jejum. Ligado a isso, há a questão de o que você economizou, você dá a quem não tem. Esse é um aspecto belíssimo da fé. E também pouco explorado. E pouco explorado. A Maria José quer saber se hoje ela pode jogar baralho hoje. Eu penso que se ela jogar baralho sem jogar dinheiro, ela pode. Porque a maioria dos dogmas religiosos não tem apoio na Bíblia. É o Francisco. Eu penso que o Francisco desconhece a história dos dogmas. Se você leva em conta textos das Sagradas Escrituras que apoiam os dogmas, evidentemente você vai tirar essa impressão sua. Eu penso que é um desconhecimento. Nós, católicos, ao defendermos nossa doutrina, nós vivemos a partir das Sagradas Escrituras. Se não é a letra bíblica, porque aí o irmão que faz a pergunta vai entender que nós, católicos, entendemos que a palavra de Deus é fonte de fé, mas também a tradição da igreja, o magistério da igreja, é também fonte de fé para nós. Emendando aí na pergunta que o Francisco fez, o Assis diz: todo cristão tem que ter como base a Bíblia. Onde está escrito na Bíblia que ninguém pode comer carne e sim peixe? Pois é a resposta que eu dei há pouco tempo. Nós, na Igreja Católica, para nós a Bíblia é a fonte de nossa fé, mas não só a Bíblia, é a Bíblia na comunidade cristã. Porque alguém vai interpretar a Bíblia, alguém vai lê-la, alguém vai aplicar. Nós, católicos, não temos uma postura de dizer que é somente a Bíblia. É a Bíblia e a tradição da igreja, tradição com letra maiúscula, que são os santos padres, que são os primeiros concílios, que foram dando a nós orientações para a nossa fé. Então, vi dizer que é somente a Bíblia, mas a Bíblia, ela está dentro de uma comunidade. Alguém está lendo a Bíblia. Então é preciso que a pessoa que lê a Bíblia, ela esteja dentro de uma tradição. Se eu leio a Bíblia hoje, Amadeu, Eli e telespectadores, fora da comunhão da igreja, ou se eu dou uma interpretação pessoal, subjetiva, eu estou fora da comunhão da igreja. Então, entender isso é uma sutileza, mas faz uma diferença enorme. Porque a subjetividade, ela pode entrar de cheio. A pessoa diz assim, não, eu estou lendo, está escrito assim, está dito que é para ser desse jeito, isso pode ser até fundamentalismo. E nós lemos a Bíblia na comunidade de fé, e apoiado na fé daqueles que vieram, dos apóstolos, dos santos padres, e ao longo da história da igreja, de santos e santas que nos confirmam na doutrina de Cristo. Padre, tem um telespectador aqui perguntando se o senhor sabe explicar por que existe a tradição do roubo da galinha de sexta para sábado na Semana Santa. Minha irmã, eu sou testemunha na minha casa. Os meus primos foram lá roubar esta galinha e zangou profundamente meu pai, porque ele se sentiu traído. O que eu entendo disso é por conta do não comer na sexta-feira da Paixão e a turma então sair fazendo essa, como dizer assim, a festa de pessoas que brincam, no meu entender, é uma brincadeira, como a brincadeira do Judas, não é? Associam uma coisa à outra, né? É a festa do povo, não é? São manifestações populares. Mas, infelizmente, é perigoso fazer isso, né? Eu quero agradecê-lo pela presença com a gente hoje aqui no Jornal do Piauí. Ô, Amadeu, eu agradeço também, desejo a você, a Eli, seu telespectadores, sua equipe de trabalho, Cecília que está ali nos acompanhando. Feliz Páscoa, tudo de bom.